Estamos de volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista, agora no oferecimento da Auto Acre. Para você que quer comprar o seu carro 0 km, olha, escolhe o modelo da Kia, porque são veículos com 5 anos de garantia, com a mais avançada tecnologia automotiva e tem vários modelos à sua escolha. E esse mês de novembro tem ofertas sensacionais na linha Kia, lá na Auto Acre. Dá uma passada lá na Auto Acre, fica na Via Chico Mendes, em frente à Record Distribuidora. Olha, vamos falar agora de cinema, de cultura, do Festival de Cinema Pachamama, que está acontecendo aqui em Rio Branco, a 5ª edição do festival. Eu estou aqui com uma das participantes do festival, ela que é cineasta, que já produziu vários filmes e documentários, está participando também, não é a primeira vez, já conhece o Acre, inclusive já filmou aqui no Acre. Eu recebo Beth Formagini, documentarista, diretora. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Então, a senhora já conhece o Festival Pachamama. Qual a avaliação que a senhora faz dessa edição? Já deu para sentir mais ou menos se melhorou? O que tem de novidade? Olha, o Pachamama eu acho que é uma iniciativa muito importante, porque eu que sou realizadora, eu posso trocar ideias e ver a produção de realizadores da América Latina. Você sabe que o Brasil vive de costas para a América Latina. Pois é. E aqui nós estamos muito perto da fronteira. E esse festival, então, ele reverte essa situação. Um movimento inverso a essa situação, né? Fazer um diálogo aqui com os nossos vizinhos. Eu gosto muito do festival, já estive aqui como júri, acompanho esse festival desde o início. E ele cresceu muito. Esse ano a gente tem realizadores do Peru, da Bolívia, filmes do México. Não só a gente está assistindo essa produção latino-americana e brasileira, como também trocando ideias, até coproduções entre os países está acontecendo. Hoje mesmo conversei com uma produtora da Bolívia e já temos alguns planos de trabalhar juntas. Olha só que interessante. E ela que também participa da mostra sobre o cineasta Eduardo Coutinho, que é um dos maiores cineastas brasileiros, que essa mostra traz um pouco da história. Você, inclusive, fez um documentário sobre o Coutinho, né? O Coutinho, ele é um dos maiores documentaristas brasileiros. Ele não gostava muito de ser chamado, mas ele é um mestre para todos nós que trabalhamos com cinema. Ele realizou um filme que é o Cabra Marcado para Morrer, que está passando hoje no Pachamama. Às 8h30 eu vou estar debatendo esse filme na FAC, Universidade Federal. Claro, falei a FAC, me desculpe. E vai passar ainda o Cabra Marcado hoje e vai passar ainda amanhã. Confira a programação no site do festival, mas se não me engano às 19h a gente vai ter também o Edifício Master, que é um filme que é passado num prédio em Copacabana, único. E eu produzi esse filme, eu fiz a produção também de vários outros filmes do Coutinho. E quando eu estava fazendo esse filme, eu resolvi filmar o processo de trabalho. Então a gente vai ter oportunidade de assistir o Edifício Master e ver um filme sobre o processo de trabalho do Coutinho, que é o meu filme que se chama Apartamento 608, que é exatamente o apartamento que a gente alugou no prédio, que era a base de produção do filme. E ali dentro aconteceram coisas incríveis. O Coutinho ele é muito criterioso na escolha dos personagens, os personagens dos filmes dele são como atores. Ele faz quase um teste de elenco para escolher aquela pessoa que vai se autorrepresentar na frente da câmera. Então, para ele é fundamental ele ter um personagem que também seja um pouco ator, que tenha carisma, que possa se autorrepresentar e criar uma imagem sua própria. E lá no prédio, o Edifício Master, ele estava tendo uma certa dificuldade. O meu filme é sobre essa crise de um diretor procurando o seu elenco, que na verdade são personagens reais. O audiovisual, ele dá a possibilidade de se trabalhar muita coisa. O cinema, o documentário, a animação. No caso da senhora, qual vertente a senhora se identifica mais? O que lhe dá mais prazer de fazer? Olha, eu sou documentarista, eu gosto de fazer documentário. Mas hoje em dia o documentário ele está passando por um momento em que a
a gente está vivendo uma terceira margem, que é um pouco alguma coisa entre o documentário e a ficção. Então, muitos documentários você tem atores, também, não atores, isto é, histórias em que os próprios pessoas do local representam papéis, mistura de atores e não atores. Então está havendo uma mistura entre ficção e documentário que já foi experimentada. O Bodansky, quando fez, por exemplo, Iracema, uma transamazônica, ele colocou o Péreio como um caminhoneiro trabalhando no meio em bares ou em situações onde haviam não atores. Essa mistura de ator provocando situações com não atores, ou você tem situações que são histórias que são reais, mas ao mesmo tempo interpretadas como se fosse ficção. A gente está tendo uma coisa híbrida. São experimentos também, né? Em parte, isso. São experimentos. E há também, né, do Brasil, uma discussão muito forte entre o cinema de arte ou a experimentação e o cinema comercial, ou até mesmo os documentários que têm esse caráter mais comercial, de chegar ao grande público, de se obter lucro. Como é que a senhora vê essa discussão? Olha, é uma pergunta muito boa, porque a gente vive hoje um problema sério, né, com relação ao cinema de mercado, porque você tem um cinema de mercado e que ele deve existir, como todos os cinemas, todas as cinematografias devem existir, e você tem um cinema mais autoral. Então, hoje em dia, a grande discussão é com relação às políticas de audiovisual que estão priorizando esse cinema de resultados, esse cinema de mercado. E você tem, por exemplo, na minha cidade, que é o Rio de Janeiro, a gente tem um movimento chamado Rio Mais Cinema, Menos Cenário, porque a gente tem uma empresa de cinema, Rio Filmes, que coloca 30% do seu orçamento em 10 empresas que fazem cinema de mercado, e os outros 70% do orçamento ela distribui para as outras 370 empresas. Então há uma certa, tanto na Ancine, quanto na Rio Filme, quanto uma certa prioridade para esse cinema mais comercial, que nem precisa tanto apoio governamental. Ele pode, inclusive, existir com a bilheteria, já que ele faz milhões de espectadores. Porque, na verdade, é um produto que vai ser vendido. Então, é uma iniciativa privada, digamos assim, mas que conta com a contrapartida do poder público, enquanto a arte e a cultura ficam relegadas a segundo plano. Né? Eu acho que todos os cinemas devem existir, mas esse cinema mais de invenção, mais de criação, ele precisa de um incentivo do Estado, porque é esse cinema que vai para os festivais internacionais. Você não vai ver De Pernas para o Ar 2 num festival de Roterdã, num festival de Cannes, num festival de Veneza. Você vai ver esse cinema autoral, mais criativo, e que eu acho que o país devia olhar com mais carinho para ele, tanto as políticas estaduais, federais, municipais, e realmente incentivar esse cinema, porque é ele que vai ter mais durabilidade, que tem mais reflexão, que cria subjetividade, que faz o brasileiro se ver mais, né, e também pensar mais sobre o Brasil. Como é que foi a sua experiência aqui no Acre? Você me disse agora há pouco, antes da entrevista, que já trabalhou aqui com cinema, com documentário. O Acre, para mim, é uma coisa muito boa, sabe? Eu adoro essa cidade, esse estado. Eu fui convidada pelo Maurício Capovilla para vir ensinar aqui e formamos 2 turmas na Usina de Arte João Donato, de cinema. Trabalhei com o Capô, ajudando ele na concepção dos cursos e também ensinando. E, nossa, eu tenho o maior carinho. Meus alunos hoje são profissionais de cinema. Inclusive, alguns já trabalharam comigo. Eu vim aqui filmar o Paralelo 10, que é um filme sobre o sertanista Meirelles. O Meirelles, ele trabalhou 20 anos, né, com os Isolados do Envira, ali no Xinani, como todo mundo conhece aqui no Acre, e nós então fomos até a área do Xinani, ali na fronteira do Acre com o Peru, onde filmamos então uma saga, né, que é a vida desse homem que passou a vida protegendo essas populações isoladas e enfim, aquela área que foi reservada para que eles pudessem viver em paz
e também conscientizando as populações ribeirinhas e os índios não isolados para que convivessem, né, em paz com essas populações. O cinema, né, os documentários, e os diretores, os realizadores, eles têm um interesse muito grande pela Amazônia, né, pela cultura, pela floresta, pelos fenômenos da floresta e no entanto, a gente que vive aqui vê um pouco de desinteresse de quem vive aqui, especialmente quem faz cultura, em explorar essa temática. Como é que a senhora vê isso? Olha, eu tenho assistido essas realizações locais e também é muito interessante o Pachamama porque no primeiro dia, por exemplo, passou um filme peruano que tratava da mesma questão, dos isolados do lado do Peru. Então, é muito interessante esse festival porque a gente tem percebido que a Amazônia é uma unidade, né? Uma unidade em que você tem os mesmos problemas, tanto do lado do Peru, da Bolívia, né? Tanto no Acre, quanto no Amazonas, quanto em outros estados onde você tem a floresta e onde você tem populações, né, como aqui no Acre, né, que é uma riqueza enorme. Eu tenho visto muito interesse da parte dos realizadores, dos documentaristas em tentar compreender esses problemas ambientais e também a riqueza da cultura indígena. Mas geralmente enorme, eles vêm de outros estados, de outras regiões do país para registrar isso, quando na verdade, né, a política cultural local deveria enfatizar isso também, né? Isso com certeza. Eu acho que deveria haver inclusive editais, né, focados nessas questões, né, que estimulassem, né, porque você tem aqui já realizadores, né, pessoas que foram formadas, o próprio Estado formou cineastas, foi uma iniciativa muito bonita e que continua existindo, que é a usina de arte João Donato, né, que é um investimento do Estado naquela usina maravilhosa, muito bem equipada, tem equipamentos, tem gente formada, e só precisa dar um empurrãozinho, né, com editais de fomento para que esses realizadores locais possam se interessar. Mas eles estão interessados sim, eu sinto que o cinema Recreio, ali na Gameleira, sim. Ele está lotado e as questões estão sendo discutidas, as pessoas querem fazer. Eu tenho até uma assistente minha que trabalhou comigo no Rio de Janeiro, que foi minha aluna aqui, a Juliana, que é uma das produtoras do Pachamama, que tem um projeto para fazer um filme também sobre a realidade daqui. E só falta um empurrãozinho. O que você está falando. Falta o principal, que é o apoio financeiro. Exatamente. Mas eu acho que esse movimento, né, de quem faz cinema, de quem faz arte, está ganhando corpo, como você fala, e de fato, a médio e longo prazo, eu acho que nós vamos ter bons resultados. Conversei aqui com Beth Formagini, documentarista, diretora de cinema, está participando do Festival Pachamama e conversando um pouco com a gente sobre cultura, arte e cinema no Brasil. Muito obrigado, Beth. Obrigado pelo convite. Boa noite. Você de casa que nos acompanhou até agora, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista de hoje termina aqui. Um forte abraço, uma boa noite, até amanhã.